Olá, bom dia Soares, bom dia Célia, a todos que nos fazem companhia nesta manhã. Olha, o ano vai ser movimentado, viu? Diálogos sobre federação partidária, articulações da bancada federal e também na Assembleia Legislativa são assuntos que já movimentam bastante o cenário político neste início de ano eleitoral. Sobre esses e outros temas, outros assuntos, eu converso com o deputado federal Rubens Júnior. Bom dia, deputado, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. Deputado, o PCdoB, o seu partido, tem intensificado muitos diálogos sobre a federação, sobre a possibilidade de se unir numa federação partidária com outros partidos. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Qual é o diálogo que está mais próximo da realidade? O Supremo Tribunal Federal acabou com as coligações, e tinha que acabar mesmo. Coligação, dois partidos se uniam durante a campanha, depois da campanha cada um ia para um lado. Era como se ele estivesse apenas ficando. Com a federação já é um relacionamento mais sério. Quem ficar junto durante a campanha tem que ficar junto durante todo o mandato. Se o povo aprovou aquela união, então durante o mandato concedido pelo povo, os partidos têm que ficar juntos. Isso inclui a eleição municipal, isso inclui a Câmara Municipal, blocos parlamentares e que, portanto, aproxima quem pensa parecido. A federação veio para modernizar o quadro partidário. Nós temos partidos demais. Com a federação nós vamos reduzir esse número. O que está mais perto do diálogo do PCdoB? Fala-se sobre muitos partidos, né? PT, PSB, PV. Qual que está mais próximo da realidade? A federação, quanto mais ampla, melhor. Portanto, a gente defende e tentou construir essa federação entre 4 partidos, PT, PSB, PV e PCdoB. Qual é a dificuldade? Que cada estado tem uma realidade. Aqui o PCdoB é próximo do PSB e do PT, mas em outro estado já não é. E isso ainda tem uma eleição presidencial com a candidatura do presidente Lula que pode dificultar essa união. E essa incerteza, inclusive, dificulta o jogo nos estados. Bom, claro, então, o senhor pretende ficar no PCdoB, pretende mudar de partido para disputar as eleições? Quais são os seus planos? Eu estou muito bem no PCdoB, sou filiado desde 2009, mas nesta eleição há uma espécie de suicídio eleitoral se ficar o PCdoB sozinho. Lá tem o deputado Márcio Gerri, tem o secretário Cleiton Noleto, tem outros nomes. Portanto, nós temos que aguardar a consolidação ou não das federações até o início de março, para dar tempo do TSE homologar, para a gente definir a estratégia eleitoral. Eu posso, eventualmente, até mudar de partido, Cabalau, mas eu não mudo de lado. O mesmo lado das convicções que eu sempre tenho, de defender as políticas públicas que eu acredito, mantendo a coerência que eu sempre tive ao longo de toda a minha trajetória política. Bom, a propósito de lado político, o senhor pertence ao grupo político liderado pelo governador Flávio Dino, que vai para as eleições dividido, né? Como é que o senhor analisa? Porque essa divisão, essa ruptura, ela causou efeitos tanto na bancada federal quanto na Assembleia Legislativa. Como o senhor acredita que será a postura dos deputados nas duas casas durante esse ano eleitoral com a divisão? O governador Flávio Dino decidiu o apoio à pré-candidatura do seu vice-governador Carlos Brandão, um vice leal que sempre esteve ao lado dele, que conhece todo o governo. A prioridade foi justamente garantir a continuidade do governo, um governo que acerta muito mais do que erra, que tem boas políticas públicas sendo entregues à população. Esse governo deve continuar. Quem tem mais condições de fazer isso? O vice-governador Carlos Brandão. A maioria do grupo político concorda com o governador Flávio Dino, a maioria dos partidos, dos prefeitos, dos deputados estaduais. Uma pequena parte discordou, que é legítimo, é democrático, e eles que sigam o seu caminho. Um dado curioso, nem haverá transição. Normalmente, entre uma mudança de um governo para o outro, há uma transição. O governo Brandão e o governo Flávio Dino será o mesmo governo, o governo de avanço, o governo de continuidade. A gente tem que garantir que a gestão siga avançando, melhorando a vida da população. Isso tem reflexo na Assembleia? Tem, mas a maioria da Assembleia apoia o Brandão. Na Câmara dos Deputados, a gente vai esperar a janela partidária, que se encerra em abril, para saber quem está em qual partido e como está cada base parlamentar. Acho que isso é de bom tom, até as comissões são formadas somente depois dessa janela partidária. Deputado, este é o último ano da atual legislatura e o ano eleitoral de intensa atividade eleitoral para a maioria dos deputados. Para observadores da cena política, eles entendem que a prioridade será muito mais o ano eleitoral do que os trabalhos legislativos. O senhor acredita que o ano eleitoral possa comprometer a produtividade na Câmara diante de assuntos importantes que precisam ser votados? Sempre o ano eleitoral é comprometido. Qual é a estratégia que nós tomamos na Câmara dos Deputados? A gente acelera as votações no primeiro semestre. A gente vai colocar para votar o máximo de assuntos possíveis, para que no segundo semestre, naturalmente, a pauta seja
sejam as eleições. E essa é uma força-tarefa que há, a pauta já está muito intensa, inclusive a gente tem visto isso nas últimas semanas, então dificilmente isso vai ser alterado. As comissões é que essas esperam o mês de abril, afinal de contas a gente tem que definir o futuro partidário de cada um deles. O senhor apresentou à mesa da Câmara uma proposta de obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina no ato da eleição. É um tema sensível, um tema polêmico que envolve aí o direito do voto, a não obrigatoriedade da vacinação aqui no Brasil ainda. O senhor não acha que essa proposta, esse debate pode ser um risco de aumento de abstenções, por exemplo? Não, o risco de aumento de abstenção é justamente se o eleitor não tiver segurança que o ato de votação será um ato seguro. Se tiver lá cheio de gente que não quer se vacinar. Então o objetivo é, na verdade, preservar a saúde pública. Nós temos dois objetivos com esse projeto. O primeiro é ampliar o debate. Nós temos que debater de todas as formas possíveis para encontrar a melhor saída. E o segundo é justamente um estímulo, um favorecimento à ampla vacinação. Quanto mais vacina, melhor. Hoje, para você ir no restaurante, pede vacina. Para eu vir no debate aqui, no período da eleição, eu tive que mostrar, não tinha vacina, eu tive que mostrar o comprovante que eu estava negativo. Para você ir na Câmara dos Deputados hoje ou na Assembleia, tem que provar ou que está vacinado ou apresentar um teste. Então, nada mais razoável que também no ato de votação a gente exigisse isso. Ou a pessoa apresenta o comprovante de vacinação ou ela mostra o teste que está sem Covid. Esta é uma eleição federal, estadual e federal, que as filas serão maiores porque são 5 votos, será um pouco mais demorado. Então, nada mais razoável que durante o ato da votação a gente tenha certeza que quem está ali do lado pelo menos já se vacinou ou está com seu comprovante de vacinação. O que nós queremos debater essa proposta, entrevistas como essa ajudam nesse sentido. Então, no caso, esse projeto teria que incluir também uma acessibilidade ao teste, ou seja, o poder público teria que entrar também oferecendo testes para o eleitor. Sem dúvida alguma, a gente defende a ampla testagem desde o início. Se a gente tivesse conseguido testar mais, inclusive a gente teria menos óbitos. Eu tive Covid na campanha, eu fiquei 21 dias em casa. Tive Covid esse ano. 2, 3 dias estava bom. Qual foi a diferença? A vacina. Então a vacina salva vidas, a gente faz inclusive esse apelo que a gente amplie ainda mais a vacinação. Na eleição passada a gente adiou a eleição. Ela era outubro, nós adiamos para novembro. O ideal é que esse ano não seja adiado e que com a vacina e o comprovante de vacinação, sem dúvida alguma, a gente já vai ter superado a pandemia daqui até lá. Para finalizar a nossa conversa, conversamos de uma outra ocasião, o senhor coordena um grupo de trabalho que elabora um novo regimento interno para a Câmara e agora o tempo está acelerado. Esse regimento vai ser concluído? O que o senhor pode destacar de novidade nas regras de trabalho lá na Câmara? O nosso regimento interno ele é de 89, logo depois da Constituição. E de lá para cá, várias tentativas de mudanças foram feitas e nenhuma avançou. Então, o presidente da Câmara já determinou que essa é uma das pautas que nós vamos acelerar no primeiro semestre. A gente quer modernizar, dar maior transparência e dar maior celeridade. O Legislativo e o Executivo se modernizaram nesse aspecto, o Legislativo não. A gente ainda demora muito para votar um projeto e, às vezes, a gente vota muito e mal. Vota muita lei e que isso ajuda pouco a população. Então, a partir dessa mudança do regimento, com maior transparência e celeridade, sem dúvida alguma, nós vamos entregar um regimento que prepare a Câmara para o século XXI. Esse é o nosso desafio. A gente vai ter menos artigos e vai ter mais direitos, mais normas. A gente pegou as questões de ordem, as decisões do Supremo, vai sem dúvida alguma facilitar para a gente tentar um projeto de lei ainda melhor. A votação remota, rapidamente, a votação remota ela vai ser institucionalizada, oficializada como parte das regras da Câmara, por causa da pandemia, claro, trouxe essa realidade, né? Isso está previsto. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e o regimento, inclusive, prevê isso. Só que a regra da votação, Cabalau, é presencial. O ato do deputado não é apenas votar um projeto de lei. É votar um projeto de lei, mas é debater, discutir, representar a população, construir uma construção política. Por isso que o parlamento é, por essência, presencial. Então, as votações remotas ficarão para quando a pessoa estiver doente, tiver um compromisso na sua base política, estiver fora do país. A regra do parlamento é todo mundo junto ali dentro para ter saídas políticas melhores para a população. Deputado Federal Rubens Júnior, obrigado. Nossa conversa. Bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Um ótimo dia a todos. De volta com vocês, Soares e Célia. Muito obrigada, Cabalau.